This call is now being recorded. Vamos lá, gente. Bom dia mais uma vez. Começando aqui nossa aula do segundo ano. Continuando os estudos sobre população, tá certo? Hoje a gente vai entender um pouquinho a respeito das pirâmides etárias. Lembrando que cada assunto que a gente viu de população ao longo dessas aulas, meio que um vai complementando o outro, porque a gente está encerrando as aulas do bimestre hoje. Próxima semana a gente já está fazendo as avaliações com vocês. Nesse sentido, é, já vou adiantando para que dê uma revisada nos assuntos que a gente viu, tanto lá em sala de aula, como quando a gente estava presencial, quanto aqui nas aulas remotas, tá certo? A sequência de assuntos a respeito de população mundial, população do Brasil, os conceitos demográficos e as questões da evolução da população, tá certo? Hoje, vamos entender aí um pouquinho a respeito das pirâmides etárias, certo? Que são gráficos construídos para entender as características de população de um país, de uma cidade, de um estado, de uma região, certo? Cada cidade, cada território vai ter uma pirâmide etária e essa pirâmide vai ter sua formação baseada de acordo na construção demográfica do país. Então, se aquele país apresenta, como nós vimos na aula passada, um IDH elevado, já próximo de 1, a pirâmide tem uma configuração própria. Se aquele país tem um IDH baixo, já vai mudar a configuração da pirâmide devido às características que a qualidade de vida daquele país está mostrando. Então, tudo vai estar relacionado. Aqueles dados demográficos que nós vimos lá nas primeiras aulas, como taxa de natalidade, taxa de mortalidade, expectativa de vida, crescimento vegetativo, você vai ter aí a questão do IDH influenciando com os indicadores de saúde, educação e economia. Tudo isso vai estar influenciando na característica da população. E o resultado disso vai ser um gráfico mostrando as características das pirâmides etárias, que é o que a gente vai estar vendo a partir de agora, tá certo? Então, antes de dar início ao estudo das pirâmides etárias, a gente vai ver um pouquinho, que é um assunto que consta no planejamento de vocês, a respeito das teorias demográficas, certo? Que eram o quê? Eram ideias que pessoas, que cientistas desenvolveram, teorias, para explicar o processo de crescimento da população. Se vocês se recordam, na aula anterior, nós vimos, na primeira aula remota, melhor dizendo, nós vimos o seguinte, nós vimos como a população mundial evoluiu ao longo do tempo. E esses teóricos demográficos, estudiosos da população, eles procuravam entender e explicar as causas e as consequências desse crescimento populacional, tá certo? A gente tem que entender que essas teorias vão explicar os motivos baseados em estudos por que aquela população está crescendo, tá certo? A primeira teoria é a teoria de Malthus, certo? Que foi desenvolvida lá na Inglaterra no século XVII. Então, a gente tem aqui a primeira teoria. Vocês podem encontrar em questões de vestibular, de Enem, de duas formas. Elas podem vir como teoria de Malthus ou teoria malthusiana, certo? Fica a critério aí se vocês quiserem anotar o que a gente está mostrando aqui nos slides e parte da explicação fica até mais fácil para vocês entenderem, tá certo? Então, nós podemos ter questões com a teoria de Malthus e questões com a teoria malthusiana, tá certo? O que é que acontece aí? Lá na Inglaterra, no século XVII, nós temos o início da industrialização, ou também chamada Revolução Industrial, certo? Essa Revolução Industrial, ela muda a configuração do mundo, principalmente lá na Inglaterra, porque lá foi onde se deu início à Revolução Industrial. Vejam só, o que ocorreu? As cidades passaram a abrigar a maioria da população. Antes de acontecer
Revolução Industrial, a população mundial era basicamente o quê? Rural, certo? Só que a cidade, através das indústrias, passa a atrair a população. Então, a população pratica o que a gente já viu, que é chamado de quê? Êxodo rural. A saída da população do campo para morar na cidade, tentando uma vida melhor, baseada em algum motivo, e no motivo aí seria a busca por um emprego. Então, a cidade passa a oferecer, digamos assim, mais vantagens do que a zona rural, porque a cidade oferece emprego fixo, que no caso aí era para trabalhar nas indústrias. Então, a partir do século XVII, existe um desenvolvimento da Revolução Industrial, consequentemente, a saída da população rural para a cidade, certo? E a partir desse período, a população começa a crescer de maneira acelerada. A gente viu nas aulas anteriores que a industrialização é responsável por uma evolução populacional muito grande, ou seja, o número de pessoas tende a aumentar cada vez mais devido à industrialização. Foi um dos fatores para que a população, principalmente lá da Inglaterra, onde foi desenvolvida essa teoria, aumentasse de forma bastante ascendente, certo? Então, Malthus, ele desenvolveu uma teoria de que a industrialização desenvolveu o aumento populacional, fez com que a população crescesse, e esse aumento populacional, um dia, ia chegar a consequências catastróficas, como principalmente aqui a fome, certo? Porque ele entendia o quê? Que a população ela crescia em progressão geométrica, ou seja, dobrando, certo? A população, o aumento da população era dobrando. Vocês percebam aqui o exemplo de uma projeção geométrica. 2, 4, 8, 16, certo? Ela está sempre sendo multiplicada aí por 2, ou seja, dobrando de tamanho. E a produção de alimento cresceria aí em projeção aritmética. Em sequência, 1, 2, 3, 4, 5. Chegaria um momento que a população seria maior do que a quantidade de recursos suficiente para mantê-la. Então, a consequência aí seria fome, guerras, porque a fome gera outros problemas, como, por exemplo, as guerras. Muitas guerras iriam acontecer por conta de alimentos. Então, Malthus entendeu que a industrialização causou o aumento da população, essa população ia crescer mais do que existisse recursos para ela. Então, chegaria um momento onde ocorreria crise. Por quê? Se você tem mais população e nem todo mundo teria acesso a recursos para poder sobreviver. Dessa maneira, você ia ter aqui fome, pestes, guerras, entre outros problemas que esse crescimento populacional poderia ocasionar. A partir daí, ele estabeleceu medidas, como, por exemplo, aqui, a abstinência sexual, os casamentos mais tardios e ter um número de filhos baseado na renda. O que é que acontecia, pessoal? Muita gente nesse processo de industrialização tinha a ideia de aumentar a família para poder ter mais gente trabalhando e, consequentemente, ter mais dinheiro, certo? Então, Malthus entendeu que a industrialização fez com que a população aumentasse, só que esse aumento populacional ia gerar crise, certo? Como é o caso aqui está mostrando nesse gráfico. Vê só, a produção de ela ia crescer de forma contínua, mas a população, vocês percebam que à medida que o gráfico vai se estendendo, ela está o quê? Aumentando. Só que ela está aumentando mais do que a produção de recursos, certo? Nesse sentido, existia uma preocupação do desenvolvimento de uma crise, porque ia acontecer de chegar um momento onde a população ia ser maior do que os recursos disponíveis para ela, tá certo? Então, entendendo aí a teoria de Malthus, basicamente é o quê? A população crescendo em projeção geométrica e os alimentos e os recursos em progressão aritmética. Ou seja, ia chegar um momento onde
a população não ia ter recurso suficiente para poder sobreviver, certo? Primeira teoria populacional vista, vamos para a segunda. E aí a teoria neomalthusiana. Entendam o seguinte, a primeira teoria, ela diz o seguinte, que o aumento populacional causa crise econômica, crise social, tá certo? E após a Segunda Guerra Mundial, certo? Existiu outra explosão demográfica, onde ocorreu um avanço muito grande do número de pessoas. Então surge o que nós chamamos de teoria neomalthusiana. Neo é novo, então é uma teoria malthusiana reformulada. Então, a primeira teoria dizia que o aumento da população, quanto mais a população crescesse, mais seria grande o risco de existir uma crise, certo? Só que essa teoria foi reformulada pelos neomalthusianos, que dizia que o crescimento demográfico iria gerar crise onde? Nos países periféricos, que, como nós vimos na aula passada, são países subdesenvolvidos. Então, a primeira dizia que a população aumentando iria gerar crise. Essa teoria aí está dizendo o quê? Que a população aumentando iria gerar crise apenas dos países pobres, certo? Percebam a diferença aí. Uma citava a crise no geral. Essa já cita a crise, a fome, a miséria apenas dos países pobres, também chamados de periféricos, certo? Também chamados de subdesenvolvidos. Então, a segunda teoria, ela tinha basicamente reformulado a primeira. Consequentemente, nós temos aí o desenvolvimento da questão dessa teoria. Vocês percebam o quê? De acordo com a questão financeira, você vai ter um aumento populacional. Então, ó, essa imagem representa países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Explica o quê? Que um país pobre, a tendência é que a sua população cresça e, consequentemente, gere pobreza, certo? Então, isso aí explica basicamente a teoria neomalthusiana. Só para resumir o que a gente viu, o que essas teorias querem dizer? Que o aumento da população está gerando crise, está gerando fome, está gerando pobreza, está gerando miséria. Por quê? Nós temos que entender que, à medida que a população cresce, aumenta também a necessidade de recursos para aquela população sobreviver. Aumentando os recursos, consequentemente, chega um momento que não vai ter recurso para todo mundo. Então, gera-se aí pobreza. Na primeira, a crise era no geral. Essa teoria foi reformulada pelos neomalthusianos e eles dão a entender que existe a crise apenas dos países periféricos ou subdesenvolvidos. Continuando aqui, nós temos a terceira teoria populacional, que no caso aqui vai ser a teoria reformista ou marxista. Ela diz o contrário, certo? O que é que essa teoria reformista explica? Que ela basicamente ela anti-malthusiana, ou seja, ela foi criada para ser contra as primeiras teorias, tá certo? Nas primeiras teorias, diz o quê? Que a população aumentando causa a fome. Essa diz o contrário, que a miséria causa o aumento populacional, tá certo? Então, ela dá algumas ideias para que se combata as crises econômicas e sociais, como sendo aqui, ó, distribuição de renda, melhorias na educação e na saúde. Então, a gente tem que entender o seguinte, as teorias malthusianas explicam que a população aumenta-se a crise e aumenta-se a fome e aumenta-se a pobreza. A teoria marxista, ela é desenvolvida para quê? Para combater essa teoria malthusiana. Nesse caso, ela diz que a miséria é que é responsável pela população, tá certo? Então,
o aumento da população, melhor dizendo. Então, aqui, ó, a fome é consequência da população, certo? Então, seria aí uma diferença entre as teorias malthusianas e marxistas, certo? Continuando aqui, baseado nessas informações, nós vamos começar a ver aqui um pouquinho sobre as pirâmides etárias. Primeiro, nós temos a estrutura. Quando eu falo de etária, pessoal, eu estou falando de idade, tá certo? Então, as pirâmides etárias, elas podem ser divididas basicamente da seguinte forma. De 0 a 19 anos, a população jovem. De 20 a 59 anos, a população adulta, ou também chamada de população economicamente ativa. Seria aí a população que está trabalhando. Então, é uma característica, por exemplo, de um país rico, desenvolvido, ter grande parte de pessoas nessa faixa de idade aqui, porque elas estão trabalhando e desenvolvendo a economia. Mais de 59 anos é considerada a população idosa. Então, a estrutura de um país, em relação à idade, ela pode estar baseada nesses três níveis: jovens, adultos e idosos, tá certo? E em relação, nós temos aqui outros fatores: população masculina e feminina, certo? Existem países com população masculina menor do que a feminina, ou vice-versa. Existem países com a população feminina dominando as características demográficas por uma série de fatores, tá certo? A questão de mortalidade e migração. Por exemplo, a tendência é que as mulheres elas vivam mais porque elas têm uma maior preocupação com a saúde, certo? Então, existem países onde o número de mulheres vai ser maior por conta dessa característica. Existe uma preocupação maior das mulheres de se cuidarem, tratar sua saúde em relação aos homens. Então, nesse caso, nós temos aí características de acordo com a população masculina e feminina, uma sendo maior do que a outra, baseada nesses fatores aí, tá certo? Considerando essa estrutura etária, nós podemos considerar que nós temos dois tipos de países. Primeiro, nós temos um país que é considerado jovem, certo? Quais são as vantagens? Grande oferta de mão de obra, ou seja, grande oferta de trabalhadores disponíveis para girar a economia. Você vai ter um grande mercado consumidor, certo? E você vai ter um futuro onde você pode pensar no maior desenvolvimento econômico, tá certo? As desvantagens, primeiramente, desemprego. Consequentemente, se eu tenho mais pessoas, a busca por trabalho vai ser maior. Isso vai gerar desemprego. E também vai gerar uma elevada quantidade de gastos em relação à assistência, certo? Educação, saúde e lazer, certo? Então, quanto maior a população de uma faixa etária mais jovem, maior são os gastos em relação a essas características sociais aí, tá certo? E nós vamos ter também os países que são considerados países idosos. Um país, quando é considerado idoso, ele tem algumas características próprias, algumas vantagens, que no caso aí seria qualidade de vida, certo? Um país onde apresenta uma grande quantidade de idosos explica que aquela população vive bem, porque ela está vivendo mais, certo? Lembram da ideia de expectativa de vida. Quanto mais tempo a população vai viver, relaciona-se aí à qualidade de vida, porque ela tem acesso a recursos melhores e mais modernos, por exemplo, de alimentação, saúde, moradia, segurança. Então, qualidade de vida elevada é uma vantagem para a população. Quer dizer que aquela população está tendo uma boa expectativa de vida, ou seja, está vivendo mais. Com isso, nós temos mão de obra especializada e experiente. Então, gente, nesses países que são considerados idosos, a primeira característica é o quê? Um país desenvolvido, um país com IDH elevado, tá certo? Que apresenta grande quantidade de vida, grande qualidade de vida, melhor dizendo, para a população. Devido a quê? As condições
que aquele país oferece: em saúde, em educação, em segurança, em moradia, em alimentação, tá certo? Só que existe também algumas desvantagens, certo? Devido à grande quantidade de pessoas estar encaixar nessa faixa de idade, você vai ter poucas pessoas para trabalhar, certo? Porque a ideia é que se pegue pessoas adultas, não pessoas idosas. Se você tem mais idosos do que adultos, consequentemente você vai ter uma escassez na mão de obra, certo? Os gastos aqui vão ser em saúde, aposentadorias e lazer, certo? E existe uma necessidade de quê? De que se venham pessoas de outros países para poder trabalhar. Mais uma vez falando, porque o país apresenta uma grande quantidade de idosos, tá certo? Baseado nisso, pessoal, nós temos aqui a pirâmide etária, que vai ser o quê? Um gráfico que vai determinar as características daquele país. Então, você vai ter algumas características. Prestem atenção aqui, ó. A base da pirâmide fica a população jovem, certo? O corpo, o meio da pirâmide, a população adulta. E o topo seria aí a população idosa. Você vai ter um gráfico mostrando a quantidade de pessoas em cada faixa etária, certo? Então, por exemplo, pessoas de 10 a 15 anos, 5 milhões. Então, vai ser a quantidade de pessoas por cada faixa etária, certo? E também vai estar mostrando a faixa de idade. Você vai ter de um lado as mulheres e do outro os homens. Então, o que é uma pirâmide etária vai estar mostrando aqui, tá certo? Pirâmide etária vai ser o gráfico, vocês estão percebendo aqui, ó. De um lado da pirâmide você tem os homens, do outro lado você tem as mulheres, certo? Lembrando que são três níveis. A população jovem, que está embaixo, ó, na base, como já foi falado no slide anterior. A população de adultos, que está no corpo da pirâmide, certo? Que é a população economicamente ativa. E a população idosa, que vai estar no topo. Então, percebam as características dessas duas pirâmides aí. Nós temos a pirâmide etária dos países africanos e a pirâmide etária da Europa, os países europeus. Qual a principal diferença? Vocês percebam o seguinte: existe, primeiramente, observando o topo da pirâmide, uma em relação à outra. Na Europa, existe grande quantidade de pessoas na faixa dos idosos, certo? Na África, existe grande quantidade de pessoas na faixa dos jovens. Qual a principal diferença aí, pessoal? Um país pobre, ele tem a característica de pirâmide parecida com essa pirâmide da África. Uma grande quantidade de pessoas no topo, na base da pirâmide, na população jovem, e um topo bem fino, como está mostrando aí. Por quê? Por conta da qualidade de vida. A tendência de um país pobre é que a população não viva tanto, certo? De acordo com as condições que aquele país oferece, o que acontece? A população não vai ter condições de viver por um determinado período de tempo. Então, nesse sentido, o que vai ocorrer aí? Vai ocorrer com um estreitamento do topo da pirâmide, como vocês estão percebendo aqui. A qualidade de vida dos países da África, uma vez que eles são, em sua maioria, países pobres, apresenta essa característica de um país que não tem uma certa qualidade de vida que ofereça condições para aquela população viver tanto. Então, sua pirâmide etária vai estar com essa característica aqui, com um topo muito fino, porque as pessoas não vão viver, em sua maioria, a fase idosa. Elas geralmente morrem na fase adulta. Poucas pessoas que chegam a essa fase do topo da pirâmide. Observando a Europa, vocês percebam o seguinte: a população jovem ela é muito pequena em relação à população adulta. E percebam que na população idosa existe um aumento de pessoas. Por quê? Porque a qualidade de vida vai fazer com que as pessoas vivam mais. Então, vai ser
baseado nessas características aí. Se o país oferece mais qualidade de vida, saúde, educação, segurança, moradia, as pessoas vão viver mais. Elas vivendo mais, o topo da pirâmide vai ser largo. Então, gente, vejam as características. Um país pobre, a taxa de natalidade é elevada, mas também a taxa de mortalidade também vai ser elevada. Percebam que a pirâmide vai estreitando à medida que ela vai se erguendo, certo? Então, país subdesenvolvido, a principal característica é ter uma base larga, porque a taxa de natalidade é maior, certo? Só que, ao mesmo tempo, esse país não oferece condições de vida para as pessoas. Então, associada a um elevado número de pessoas nessa faixa de idade, ou seja, na parte jovem da pirâmide, está nascendo muita gente, mas aquela qualidade de vida não faz com que essa população viva por mais tempo. Então, o país apresenta índice de analfabetismo grande, o país apresenta grande índice de fome entre as pessoas, isso faz com que elas vão vivendo cada vez menos tempo. Então, ocorre o que? O estreitamento da pirâmide. Então, característica de um país subdesenvolvido: elevado índice de natalidade, certo? E também elevado índice de mortalidade. As pessoas não vão viver tanto. E observem a característica aqui de um país desenvolvido, um país rico. A taxa de natalidade de um país rico é pequena, certo? A tendência é que as pessoas tenham menos filhos. Por quê? Grande parte da população se encontra nessa faixa aqui, que é a população trabalhadora do país. Então, a tendência é que o número de pessoas por família diminua, porque as pessoas estão sempre trabalhando. Associado a isso, você vai ter uma expectativa de vida elevada. Então, ó, característica de um país desenvolvido: taxa de natalidade baixa, como está percebendo aqui, ó, a população jovem é bem menor, certo? E uma expectativa de vida elevada, fazendo com que a população idosa seja bem maior. Ou seja, a qualidade de vida daquele país faz com que a população viva mais. Entenderam isso aí, pessoal? A gente tem aí uma diminuição no número de nascimentos e uma expectativa de vida elevada. Percebam a diferença. Tudo vai ser baseado em quê? Na qualidade de vida. Se aquele país oferece qualidade de vida, a população vai viver mais. Se aquele país não oferece, consequentemente, a taxa de mortalidade vai ser bem alta. Certo? Observem aqui essa segunda imagem. Essa aqui é a pirâmide etária do Brasil ao longo de anos. Então, tem a estimativa aqui para 2040 e a estimativa aqui para 2060. Percebam que o Brasil está evoluindo suas condições de qualidade de vida. Então, em 2013, percebam que a população idosa ela é bem pequena, ou seja, o Brasil não oferecia tantas condições para que a população vivesse até essa idade. Só que com o passar do tempo, a qualidade de vida está o quê? Aumentando, tá certo? E percebam que em 2040, a tendência é que a população idosa, ela aumente. O mesmo ocorre aqui ó, em 2060. Isso é o quê? É uma melhoria na qualidade de vida. Melhorando a qualidade de vida, a população vai viver mais, certo? A expectativa de vida vai ser mais elevada. O mesmo está ocorrendo aqui, ó, a característica com a taxa de natalidade. Crianças até 9 anos de idade, percebam que ao longo dos anos está ocorrendo o quê? Uma diminuição. Como a gente já viu em sala de aula, a tendência é que as famílias estejam diminuindo. Por quê? Porque existe uma maior inserção de pessoas no mercado de trabalho. Então, com pessoas trabalhando, a tendência é que as famílias sejam diminuídas, certo? A pirâmide no Brasil, ela está ganhando novas formas porque a qualidade de vida está mudando, certo? E está mudando para melhor. Se vocês perceberem o seguinte aqui, pessoal, estão percebendo que o lado vermelho, que representa as mulheres,
sempre vai ser melhor que os homens, maior que os homens. Por quê? A tendência é que as mulheres vivam mais, como eu já falei, por conta da preocupação com a saúde. Os cuidados são maiores das mulheres em relação aos homens, certo? Então, as pirâmides etárias aí, elas mostram as características. Você, baseado na observação de uma pirâmide como essa, você vai perceber características sociais de cada país. Se aquele país apresenta ou não qualidade de vida para a sua população. Por quê? Baseado na observação, eu posso perceber que quanto maior o número de idosos, maior vai ser a qualidade de vida, melhor vão ser as condições de vida daquela população. E, consequentemente, quanto menor o número de pessoas jovens, isso reflete o quê? Numa população que está economicamente desenvolvendo, porque as pessoas vão estar trabalhando e a tendência é que as famílias diminuam, tá certo? Eu trouxe aqui duas questões para a gente exercitar antes de terminar a aula, tá certo? Vê só. Analise as pirâmides etárias e assinale a alternativa correta. Letra A. A população brasileira está tornando-se cada vez mais jovem. Então, você vai observar aqui, ó, ao longo dos anos, nós temos 4 pirâmides. A de 1980, a de 1990, a de 2000 e a de 2020. Observando essas 4 pirâmides, percebam o quê? Letra A. A população brasileira está se tornando cada vez mais jovem. A população brasileira está envelhecendo ao longo dos anos. O número de idosos ultrapassará o número de jovens em 2020. A estrutura etária da população pouco tem mudado ao longo dos anos. E a população masculina predomina em relação à feminina. Eu vou dar um tempinho aí para vocês darem uma analisada nas questões e vocês podem colocar nos comentários a resposta que vocês acham a correta. Leiam aí e observem e digam lá nos comentários quem achar a resposta certa, por favor. Vamos lá, pessoal. Respondendo a questão. Pode digitar a alternativa nos comentários. Bom, ninguém, então vamos continuar. Vê só. Respondendo aqui, a resposta certa seria a letra B. Vocês perceberem, ao longo do tempo, a população brasileira está o quê? Envelhecendo. Percebam que, ó, a população de idosos, que é o topo da pirâmide, cada vez está aumentando à medida que o tempo vai passando, certo? Então, isso mostra que o Brasil, aos poucos, está desenvolvendo sua qualidade de vida, certo? Nesse sentido, a gente tem aí um desenvolvimento da população, certo? Observando as pirâmides aqui, a gente percebe que a população está envelhecendo ao longo do tempo, certo, pessoal? Então, finalizando aqui a explicação, esse tempinho aí vai servir para vocês tirarem alguma dúvida, para a gente poder encerrar. Lembrando que a aula vai estar sendo gravada e disponível no canal do YouTube. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Todo mundo está entendendo? Ok. Já que ninguém fez pergunta, só lembrando, a atividade vai estar disponível já já, assim como o material para vocês estudarem, certo? Só lembrando que próxima semana provavelmente estaremos realizando as avaliações. Todo o material que nós vimos vai servir para vocês estudarem, certo? Se tiverem alguma dúvida, pode perguntar lá no WhatsApp. E lembrando, quem tiver com alguma atividade atrasada, por favor, me mande para a gente não ter problema com
não tem problema com nota, tá certo? A Aline está perguntando aqui se será online. Provavelmente, nos próximos dias, o gestor vai estar explicando como vai ser, tá certo? Ele vai estar avisando nos grupos das turmas. Então, já que ninguém tem mais pergunta, eu vou estar encerrando a gravação aqui. Aguardem na sala para começar a aula de arte, tá certo? Até a próxima.